Bom dia a todos. Continuando a apresentação, agora a gente vai falar sobre a LDO. Como o próprio nome da lei já diz, é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela traz as direções para se exercer ou se cumprir um orçamento no exercício seguinte. A LDO, em todos os anos, a obrigatoriedade é encaminhar para a Câmara até dia 30 de abril. No primeiro ano de mandato, que é o ano da obrigatoriedade do PPA, por conta de uma alteração que foi solicitada na lei orgânica da Prefeitura e da Câmara, no caso do município, a gente pode entregar junto o PPA e a LDO. Porque é impossível você fazer em abril a LDO, vai direcionar um orçamento de um PPA que você ainda vai fazer em agosto. Então, por isso que a gente pediu para fazer essa alteração. A partir de 2023, 23, 24 e 25, o prazo da LDO é abril, até 30 de abril, ok? Então, na lei de diretrizes, a gente vai direcionar o orçamento, como eu havia dito. A gente tem que colocar quais são as obrigatoriedades para se cumprir durante o exercício. O que o prefeito pode ou não pode fazer. Então, ele vai direcionar. Se ele vai mandar para a Câmara um plano genérico planta genérica da Prefeitura da cidade para atualizar valores, para cobrança de IPTU. Se ele vai mandar algum tipo de protesto dos munícipes que não pagam as suas contas. Se ele vai mandar repasse para as entidades do terceiro setor, quais são as exigências para essas entidades terem para poder receber esse repasse, certo? Se ele tiver com a folha acima do limite prudencial, quais as providências que ele deve tomar para reduzir essa folha? Então, todas as direções com relação aos tópicos que são para cumprir com o que a lei determina, está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Então, nós vamos enviar junto com o PPA em 15 de agosto, conforme nós mandamos o ofício explicando por que não entregamos em 30 de abril, e vamos fazer esse direcionamento com relação às receitas e às despesas. Se as receitas tiverem uma queda, o que a gente precisa cortar de despesas para poder fechar o ano dentro não do azul ou do vermelho, mas se receber R$1, gastar R$1, certo? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento para poder fechar o ano dentro do, pelo menos, 0 a 0, né? Vamos dizer assim. E com isso é dentro da lei de diretrizes que a gente direciona essas situações, as atitudes que o prefeito deve tomar. Ok? Alguma pergunta sobre a LDO? Bom, Major, primeiro que assim que vocês mandaram, falando que ia entregar a LDO junto com o PPA, e também até concordo com você a respeito da correria, embora somente a nossa lei orgânica que eu conheço dá essa brecha para que seja feito assim. Você não acha que vai chegar lá em setembro, vai ficar muito em cima para a gente poder fazer todo o entendimento de PPA, LDO e o orçamento? Olha, como a gente está fazendo uma audiência prévia para estar explicando qual é a pretensão de enviar dentro dos planos das leis que nós vamos encaminhar para a Câmara. Vocês já mandaram o PPA da própria Câmara para a Prefeitura inserir no PPA dos 4 anos. Eu entendo que não é muito em cima, mesmo porque você já tem uma ideia de valores, a gente até pode mandar uma prévia para vocês antes de encaminhar o PPA efetivamente em agosto, e automaticamente vocês aprovando o PPA e LDO, acho que não tem o porquê não aprovar a LOA, porque ela vai estar, principalmente a de 2022, exatamente igual está no PPA. Pode ser até alguma alteração para 2023, 2024, 2025, de acordo com o cenário que a gente tiver financeiro aí no Brasil, mas o 2022 com certeza vai se manter o mesmo quadro. Então, eu entendo, apesar de ser muito estreito o prazo para vocês, eu sei da dificuldade, mas eu entendo que não é tão complicado de ser aprovado, não, presidente. Aí, assim, na formulação da LDO, uma das coisas que eu particularmente gostaria de questioná-la seria a respeito da dotação para conserto de frota, que geralmente já faz um bom tempo que não se consegue fazer uma licitação ou um pregão para conserto dos automóveis. Isso é porque a dotação que estava especificada anteriormente não era compatível para o gasto da frota, ou porque já não coloca para que não tenha esse gasto? Não, pelo contrário, a gente coloca sim, mas também não um valor muito absurdo, porque a gente também tem outros gastos. E uma frota para consertar tem tanto a parte de peças quanto a parte de serviço. O problema é que a frota realmente está um pouco judiada, né? O ideal seria, de repente, o prefeito pensar em uma possibilidade de
fazer um leilão do que tem e tentar comprar algumas frotas mais novas, porque quanto mais novo, menos gasto você tem. Quanto mais velho, mais gasto você vai ter. Às vezes você arruma um pneu, não é só o pneu. Às vezes você arruma um motor lá, uma pecinha, aquela pecinha você arruma, a outra acaba quebrando, e com isso acaba custeando mais o conserto. Esse ano nós já estamos promovendo o registro de preço de peças, né, Rose? De peças e de serviço de veículos também. Então, isso já vai dar uma tranquilizada, porque o que acontece? Quando você faz uma carta convite, é muito mais difícil. Por quê? Porque você vai mandar para uma empresa para consertar um veículo e vai colocar o preço que ele quiser e você vai ter que pagar. Porque, por exemplo, vai abrir um motor, ele não vai abrir o motor para dar o orçamento. Ele vai abrir o motor e vai querer receber. Então, fazendo um registro de preço, fica mais fácil até para o controle. Porque fez um barulhinho, quebrou, já manda arrumar aquela peça. Não espera estourar para realmente abrir um motor e consertar um motor. Então, o registro de preço vai ajudar muito a gente nesse sentido. E você já tem ideia de quanto de dotação nós vamos ter para isso? E assim, já encaminhando a segunda, falando a segunda, porque eu trabalho na saúde, né? E a frota da saúde hoje é extremamente nova. São carros 2018, 2019, 2020, né? E todos já precisam de manutenção. E sempre a desculpa é a mesma: não tem dotação, não tem nenhuma licitação para conserto desses automóveis. E assim vai acabando virando sucata. Nós já temos carro lá de 2020, né, que já não está andando mais. Então... esse ano, por exemplo, já arrumou 2 ou 3 ambulâncias, se eu não estiver equivocada. Inclusive uma que parece que estava encostado em não sei aonde e que foi arrumada também. Assim, o orçamento, quando a gente faz mesmo a LOA, a gente não abre dotações específicas. A gente cria dotação dentro da saúde, ou do setor de obras, ou da educação, material de consumo e serviço de terceiros. Dentro daquilo tem material de limpeza, alimento, peças de veículos. Dentro do serviço tem água, energia, telefone, internet. Então, o que precisa ter é um controle do secretário da pasta, dentro daquele recurso que ele tem, o que ele pretende fazer dentro do ano. O que não pode acontecer é o secretário mandar 1000 coisas no começo do ano, chega em abril e maio, o orçamento realmente acaba. Aí, milagre, a gente não consegue fazer. Então, a gente está conseguindo, pelo menos, dar uma segurada esse começo de ano. A gente está tranquilo financeiramente, conseguindo pagar rigorosamente em dia o ano de 2021, certo? Então, o que está se gastando está se pagando. E a intenção é começar a ver se tem possibilidade de fazer alguns acordos com os restos a pagar, para começar a acertar os restos a pagar também, para a gente não ter problemas futuros. Só que, com relação a gastos com peças de veículos e serviços de veículos, quem tem que controlar é o secretário da pasta, verificar o que ele precisa, qual é a prioridade dele. É comprar um monte de medicamento e material de enfermagem ou consertar o veículo? Vai deixar o veículo estourar para, ao invés de ficar R$1.000, R$2.000, ficar 15, 20 mil reais? Então, depende de cada secretária de estar controlando o seu orçamento e o que eles pretendem gastar com isso. Porque, como eu expliquei, eu não vou criar a dotação, a categoria econômica medicamento, peças de veículos. Eu crio a categoria econômica material de consumos e pessoa jurídica. Dentre esses dois, tem a parte de serviço de carro e de peça de carro. E no caso, então, o secretário da pasta não deveria fazer uma estimativa de custo para poder já colocar junto com o material de consumo, para que não falte a dotação? Sim, o ideal é que se faça isso. Nós vamos fazer reunião com os secretários também. A gente tem feito desde o começo do ano. Sempre reuniões com os secretários para orientar eles sobre o que eles podem gastar, o que eles têm para gastar, como eles têm que priorizar a necessidade deles. E a gente vai fazer uma reunião com relação ao PPA, LDO e depois a LOA também, para que eles depois não aleguem que não sabiam, que não foram orientados. Então, isso a gente tem feito também. Certo. Então, só para finalizar, voltando um pouquinho só no PPA, que já tem várias pretensões de receber recursos externos, né? Se a prefeitura, então, ela estiver no CADIM, isso aí esquece, né? Ela não vai conseguir receber esses recursos, né? Sim, com certeza. E hoje, até conversando com o nobre colega Marcos, ele apresentou que o governo estadual liberou alguns itens para municípios e Cássia não estava. Aí também foi levantado se o município já está no CADIM ou não. Isso. Olha, até a semana retrasada, não, uns 20 dias atrás, tinha algumas multas de trânsito de servidores que tomaram multas em 2020 e realmente estavam no CADIM.
Aí nós pagamos e não estava mais. Até a semana passada que eu consultei, não estava em CADIM, nem no CAL, que estava tudo liberado para poder receber repasse, tanto estaduais quanto federais. Beleza, eu encerro aqui. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem alguma pergunta de alguma pessoa pela internet? Não? Não? Então, eu agradeço a presença de todos. Peço só que façam a gentileza de assinar uma lista de presenças ali com a Michele, porque a gente tem que fazer uma ata dessa audiência para mandar para o tribunal. Ok? Agradeço que todos compareceram, aqueles que participaram pela internet ou pelo menos assistiram. Muito obrigada. Um bom dia.